Olá, hoje eu vim conversar com você sobre a síndrome do impacto do ombro, que é uma patologia que afeta muitos trabalhadores, tanto no setor da indústria quanto nas mais variadas áreas. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da anatomia do ombro para que a gente possa entender melhor as causas e como prevenir a síndrome do impacto. Então aqui a gente tem o ombro, aqui a parte óssea nós temos o húmero, no húmero nós temos alguns detalhes, então aqui eu estou mostrando o tubérculo menor, tubérculo maior, aqui o sulco intertubercular. Depois, muito importante a gente entender o que é o acrômio, a gente vai falar bastante do acrômio. O acrômio é esse acidente ósseo que faz parte da escápula. Ele articula com a clavícula e aqui nós temos a escápula como um todo, né? Mostrando aqui a fossa subescapular. Processo coracoide, também bastante importante quando a gente fala das lesões do ombro. Isso a gente enxerga em vista anterior no ombro. Se eu virar essa articulação, a gente enxerga a vista posterior e aqui eu vou enxergar a fossa infraespinhal, vou enxergar a espinha da escápula, vou enxergar a fossa supraespinhal, aqui a gente vê novamente o acrômio numa outra visão, a cabeça do húmero e aqui tubérculo maior novamente e o restante do corpo do húmero. Então bastante importante conhecer essa anatomia óssea. E aí nós temos agora as camadas. Então aqui ó, demonstra a cartilagem dessa articulação acromioclavicular. Aqui eu tenho a cartilagem articular do húmero. Depois nós colocamos aqui ó, os ligamentos capsulares, né, que formam a cápsula que dá estabilidade para esse ombro. E aqui também essa cápsula da articulação é acromioclavicular. Depois a gente começa a mostrar os músculos. Ó. Então aqui embaixo eu tenho o redondo menor, que é um músculo bastante importante, é um músculo que faz parte do manguito rotador. Nós temos aqui outros músculos, né? Na verdade é o mesmo músculo, mas ele é dividido em porções, então aqui nós temos o tríceps braquial, ainda em vista posterior. Aqui nós temos o redondo menor, aqui nós temos o supraespinhal, que é o músculo responsável pela abdução do ombro e ele tem uma fixação, o tendão dele fica bem embaixo do acrômio. Depois nós temos o infraespinhal e temos o músculo do deltoide e aqui por último mostrando as fibras do trapézio. Isso tudo está em vista posterior. Em vista anterior, a gente vai ver aqui que não viu antes o subescapular, tá? Então, essa é a musculatura que forma esse complexo do ombro. Por que nós chamamos de complexo do ombro? Porque normalmente as pessoas pensam no ombro como uma única articulação e isso não é assim que funciona. O ombro é um complexo porque ele tem articulação glenomeral, ele tem articulação externoclavicular, ele tem articulação acromioclavicular e também tem uma articulação que a gente chama de falsa, que é a articulação escápulo-torácica, porque acaba não tendo ligação entre ossos, mas a escápula desliza então sobre as costelas, tendo músculos entre eles. Dando sequência, vamos discutir um pouco mais sobre essa patologia. A síndrome do impacto, ela é causada pelo atrito entre estruturas ósseas, estruturas ligamentares, estruturas tendinosas do manguito rotador e que geralmente atrita também com a bursa e a gente vai ter como resultado uma tendinite e uma bursite, tá? Quais são os sintomas da síndrome do impacto? Primeiro, dor ao flexionar ou abduzir o ombro. Dor quando a gente eleva o braço anteriormente e quando eleva lateralmente. Dor ao fazer rotações do ombro, quando gira neste sentido ou mesmo aqui embaixo, o funcionário ou o paciente acaba sentindo uma dor na região do ombro. Uma coisa interessante é que essa dor, apesar de ter um ponto específico, ela irradia para a lateral do braço ou para a região do pescoço. Esse funcionário, esse paciente, ele também sente dor quando ele deita sobre o lado afetado, isso é uma coisa bem importante, é uma queixa que normalmente a gente vê.
ele acaba tendo uma mobilidade um pouco mais restrita, então ele não consegue se movimentar normalmente, sente uma sensação de que o braço inteiro ele está mais fraco. Então, essa sensação de peso é bem comum nos trabalhadores que acabam tendo a síndrome do impacto. E também uma coisa interessante, que quando fazemos o exame, quando a gente movimenta, a gente escuta ruídos um pouco diferentes. Tendões incham, a própria bursa aumenta de volume, gera um atrito e a gente começa a sentir, às vezes até escutar esses ruídos, esses atritos, tá? Essa síndrome, a gente classifica ela, divide em 3 fases, que são fases bem importantes quando a gente identifica o caso para entender em que ponto que está esse adoecimento e aí gerar, sim, o tratamento mais adequado. Então, na fase 1, que é aquela fase inicial, existe um edema e existe uma hemorragia, quer dizer, existe um pequeno sangramento e existe um inchaço interno, tá? Isso pode acontecer tanto na bursa quanto no tendão do manguito rotador, lembrando que o manguito rotador é um conjunto de 4 músculos: supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor, tá? Normalmente, essa pessoa já começa a ter dificuldades, seja com atividade esportiva, seja no seu trabalho, já começa a aparecer então a dor um pouco mais intensa. A fase 2 é uma fase onde já existe uma tendinite, já existe uma inflamação bem estruturada e começa um processo de fibrose. Essa fibrose muda o tipo de tecido do tendão e ela começa a se tornar irreversível. Não a dor irreversível, mas a fibrose se torna irreversível. E depois nós temos a fase 3. Na fase 3 nós já temos mudanças crônicas, começam a ocorrer pequenas rupturas nos tendões, principalmente o tendão do supraespinhal, que do seu ponto de fixação no úmero a 1 centímetro para frente, existe uma região que nós chamamos de zona crítica, onde é um ponto menos vascularizado então do tendão e é o ponto exatamente onde acontece o impacto. Então existem as microlesões, uma vascularização menor dificulta a cicatrização, começa a gerar fibrose e não é incomum rupturas de tendão de supraespinhal, principalmente em pessoas acima dos 55 anos de idade. Embora a partir dos 40 a gente já comece a pegar casos com desgastes ou com as doenças crônicas. As principais causas desse impacto no ombro, né? Quais são as alterações que podem ter? Uma das causas está relacionada a alterações biomecânicas do acrômio. Lembram que eu falei que o acrômio é uma estrutura importante que a gente ia falar? Ele é um acidente ósseo da nossa escápula e ele se apresenta com 3 formatos. A gente vai classificar como acrômio do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, ou classificar como reto, curvo e ganchoso. Reto, curvo e ganchoso fica mais fácil para você entender do que a gente está falando. A grande maioria das pessoas apresenta um acrômio reto. Significa o quê? Que a parte, esse acidente ósseo realmente ele é plano. Eu vou dizer que isso é o normal porque a maioria das pessoas apresenta. Então, a chance de impacto no movimento do ombro, ela existe, mas quando esse ombro chega próximo a 90 graus, 100 graus, acontece então um impacto, um esmagamento do tendão do supraespinhal com a bursa, nesse movimento lateral aqui, ó. Quando falamos num acrômio curvo, a ponta desse osso gira um pouquinho para baixo. Já é um número menor de pessoas que tem. E aí, como essa ponta gira um pouquinho para baixo, num ângulo um pouco menor, você já começa a ter esse impacto. Normalmente, lá na faixa dos 80 graus, 85 graus, você já pode ter esse impacto. E por último, o acrômio ganchoso, onde a ponta dele faz um gancho, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e aí num ângulo de abdução, que é esse movimento lateral, um pouco menor, a gente já tem o impacto. Então, eu sempre coloco para os ergonomistas que tomem cuidado com as abduções do ombro acima de 75 graus, porque você não sabe a anatomia daquele trabalhador, você não sabe o tipo de acrômio que tem, e esse movimento lateral pode sim ser um dos causadores do adoecimento. Mas não é só isso que causa, não é só essa alteração anatômica que traz esse tipo de adoecimento. Nós temos alguns aspectos que trazem esse tipo de adoecimento. Primeiro aspecto, uma instabilidade do complexo do ombro. O que é essa instabilidade?
Eu comentei com vocês que o complexo do ombro ele é formado por 4 articulações principais: esternoclavicular, acromioclavicular, glenumeral ou escapulomeral, como queiram, e a articulação que a gente chama de falsa, que é a escapulotorácica. Quando existe alguma alteração nesse complexo, a gente já pode começar a ter uma biomecânica, quer dizer, o funcionamento do sistema do ombro um pouco diferente do normal e que pode levar então esse impacto e aos processos inflamatórios. Uma outra causa bem comum é quando você tem um desequilíbrio muscular, você tem uma degeneração das estruturas do ombro ou mesmo uma fraqueza do manguito rotador. Quando a gente fala em degeneração, a gente está falando em desgastes, tá? A gente tem a instabilidade, que muitas vezes ela está relacionada também ao desgaste, mas a parte ligamentar também das articulações que gera uma certa frouxidão. A degeneração a gente já está falando realmente em desgastes, tá? E a fraqueza do manguito rotador. O manguito rotador, esse grupo muscular, ele tem uma importância fundamental no que se refere à estabilidade dinâmica. Então sempre tem que ficar claro que quando a pessoa está parada, a estabilidade do corpo tem uma função grande dos ligamentos. Quando a pessoa está em dinâmica, em movimento, a estabilidade passa para os músculos. Por quê? A tensão muscular, o movimento agonista-antagonista gera essa estabilidade. Então, quando você tem uma fraqueza da musculatura, normalmente você acaba tendo uma complicação. Então, não é incomum encaminhar pacientes com síndrome de impacto para clínicas de fisioterapia ou para academias para fazer então o reforço da musculatura do manguito rotador. E uma última causa, claro que existem outras causas metabólicas e tal, mas das mais importantes que eu destaquei aqui, a inflamação causada pelo movimento repetitivo. É a água mole em pedra dura, é aquele movimento, aquela compressão, aquele impacto que existe pequeno, mas numa frequência muito intensa. Então o movimento repetitivo é sim um fator causador da tendinite e da bursite do ombro, atrelado então à síndrome do impacto. Mas que movimentos que eu devo evitar? Lembra que quando a gente fala na síndrome do impacto, a gente está falando de atrito das estruturas do ombro, tendão, bursa, ligamento e ossos. Então eu preciso evitar estes atritos. E para evitar esses atritos, nós vamos ter que trabalhar em ângulos de abdução abaixo de 90 graus. Eu considero abaixo de 75 graus, justamente por não saber o tipo de acrômio que esse trabalhador tem. Então sempre cuidar. Movimentos até 75 graus são seguros para o ombro, acima de 75 graus eles trazem risco, e nas flexões, que é o movimento anterior, tem uma imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, até 90 graus é seguro, acima de 90 graus a gente já começa a ter esse atrito, tendinoso principalmente, e ligamentar, e a gente pode sim desenvolver a síndrome do impacto. Então, além desses fatores que eu acabei de citar, existem outras patologias, outros movimentos, outras posturas que, se elas diminuírem esse espaço entre o acrômio e o húmero, aonde está passando realmente o tendão do supraespinhal e a bursa, a gente pode sim ter a síndrome do impacto também. Bom, a bursite do ombro, já aproveitando para falar um pouquinho, normalmente ela não vem de uma maneira individual. Muitos pacientes têm o diagnóstico de bursite, mas quando você vai avaliar, existe sim a tendinite envolvida. Por quê? Porque eles trabalham muito próximos. Essa bursa evita que o tendão atrite com o osso. Então, quando ela inflama, normalmente a gente tem inflamação tendinosa junto, tá? Então, sempre que você encontrar um caso de bursite, vale a pena se atentar para a questão do tendão do supraespinhal, porque pode estar associado e você não ter simplesmente uma bursite ali. Dar atenção para a questão ergonômica no que se refere ao ombro é fundamental para evitar o adoecimento. Então, para você que quer trabalhar com ergonomia e que quer preservar o ombro dos trabalhadores que estão ali sob a sua avaliação e até sob sua responsabilidade, eu digo assim, gerar melhorias ergonômicas aonde esse trabalhador não faça abduções acima de 75 graus, não faça flexões acima de 90 graus e com certeza você vai reduzir muito
as questões de tendinites e bursites, né, ou síndrome do impacto do ombro. Voltamos com mais informações sobre ergonomia para você numa próxima aula. Um abraço a todos.